Olá, eu sou a Hannah, tenho 28 anos e tenho uma bebê de 3 meses. Nesse canal a gente vai falar sobre a maternidade e como ela tem se impactado na minha vida, né? Então eu vou falar as minhas reflexões, o que eu tenho feito, enfim, vou falar de diversas coisas que permeiam esse mundo da maternidade. Então, se você gosta desse assunto, já me segue aqui no canal que eu vou falar bastante a respeito disso. A sobrecarga é você sentir que você não pode morrer, que você não pode ficar doente, se acidentar, você não pode ter nada, porque tudo, absolutamente tudo que acontece é centralizado em você. Então, todas as coisas só vão ficar boas se você ficar perfeita, se é você que tá fazendo, e uma cobrança externa ou interna mesmo de fazer tudo, e perfeitamente. Primeiro ponto, eu acho que a gente precisa considerar que nenhuma mãe é perfeita. Na verdade, eu nem sei se existe uma perfeição em qualquer assunto, né? Em todas as coisas, ninguém vai ser perfeito. E na maternidade, infelizmente, a gente cobra isso, sendo que não tem como. É humanamente impossível. A gente, quando tá gestante, e principalmente se é a primeira maternidade, então primeiro filho, mães de primeira viagem, a gente tem uma expectativa muito alta a respeito de como a gente vai estar e como o nosso bebê vai ser. Mesmo que a gente saiba que vai ser difícil, a gente não tem nem um pouco a dimensão do que é um puerpério. Eu vou falar o puerpério especificamente em outro vídeo, mas só pincelando para vocês entenderem como isso impacta, o puerpério ele vai abrir camadas muito profundas. Então, muito profundas de você mesma. Então pode ser camadas sombrias, então sentimentos que você nunca sentiu ou que você guardava por muito tempo. Enfim, camadas sombrias ou camadas apenas de luz ali, que é muito raramente isso acontece, mas acontece. De mães que sentem que aquilo tá florescendo, transformando elas positivamente. Então, existem esses dois caminhos. Mas geralmente a gente abre sombras ali muito difíceis de lidar no começo, porque eu acho que o que é mais difícil pra mim, pelo menos que foi pra mim, é não saber nomear o que eu tava sentindo. E isso se linka muito com a sobrecarga, porque na gestação a gente tá no auge e há uma expectativa muito grande com a chegada desse bebê. Mesmo quando você tá nos últimos dias ali, você tem uma energia diferente, completamente diferente de quando o bebê nasce. Logo que o bebê nasce, independente da via de parto, você vai sentir um vazio, assim, que ele é muito diferente, sabe? É uma coisa muito diferente, muito mesmo. Não tem como eu te explicar, porque cada pessoa vai viver de uma forma diferente, mas isso é bem comum. E aí a gente começa a se sobrecarregar, porque a gente nós mulheres já temos muitas jornadas, então a jornada de trabalho normal, mesmo que esteja com licença maternidade. A gente faz um bico ou outro, tá sempre no corre. Aí tem a jornada de trabalho em casa, cuidando da casa, limpando a casa, arrumando, né? Que a gente sabe que não é fácil, não é simples. E é muito invisível, né? É invisibilizado pela sociedade esse trabalho que é muito importante para a saúde mental de todas as pessoas. E aí entra uma terceira jornada de trabalho, que é a criação de um bebê, de um nenenzinho. Mesmo que o seu nenê seja o mais tranquilo do mundo, eu posso falar com propriedade, porque a Marina é um bebê muito tranquilo, né? Mesmo assim, vai ser uma coisa que vai mudar a tua vida de cabeça para baixo. Porque é uma rotina nova, é um ser novo que você tá conhecendo, é um ser novo que tá tentando se comunicar com você, não fala, não só chora, então você tem que ir meio que no feeling, assim, sentindo o que tá passando, o que tá acontecendo. E isso é muito desesperador, porque você quer tanto ser uma boa mãe, uma ótima mãe, que entende tudo, que sabe tudo, que esse é o problema, né? Que daí a gente começa a falar sobre a sobrecarga mesmo. A gente começa a se pressionar e se cobrar demais. Então, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que saber tudo, meu bebê não pode ter uma assadura, uma alergia, não pode ter um nada, um muco, um nada, porque senão eu sou uma mãe péssima, horrorosa. Ou, e é muito importante a gente falar que junto com a sobrecarga vem a culpa atrelada.
né? A culpa vem junto. No bebê nasce, uma culpa nasce. Ai, eu não sei fazer tal coisa, culpa. Ai, como que você não sabe fazer? Ai, se eu sei fazer, mas não fiz muito bem, culpa. Culpa, 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 culpa. E aí a gente vai somando isso tudo dentro da gente. É trabalho, é a casa. Normalmente a pessoa tem um marido ou um parceiro. E aí que a gente separa da água e do vinho, né? Porque um parceiro que realmente é parceiro, ele não vai deixar você ficar sobrecarregada. Ele vai conseguir administrar todas as outras coisas para que você viva a sua maternidade de uma forma plena. Aqui em casa é assim. O Roger assumiu diversas coisas aqui da casa, almoço, janta e tal, para que eu conseguisse focar na amamentação, nos primeiros cuidados com a Marina, com os meus cuidados mesmo, tanto que eu tô aqui gravando o vídeo, ele tá lá com ela. Então, são coisas que você precisa ter de acordos com seu parceiro, que eu acredito até muito importante você fazer isso antes, porque a rotina, ela pesa demais. E a gente, como mulher, a gente infelizmente olha e se coloca o valor referente ao que a gente faz. Então, se a casa não estiver limpa, perfeita, uma mãe ruim, uma dona de casa péssima. Se a gente não fizer um almoço com 5 tipos de legume diferente, com não sei lá quantas coisas saudáveis, ah, não, péssima. Ai, se você... A mãe também nunca pode colocar um filho na creche, não pode deixar com ninguém, não pode... Tem que estar 100%. Péssima se fazer alguma coisa. Então, acho que pra gente começar a desmistificar essa questão da sobrecarga, seria a gente nós mesmas começarmos a assumir que a gente não dá conta de tudo. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Eu não consegui dar conta de tudo. E priorizar o que precisa ser priorizado naquele dia. Ou naquela semana, ou naquele mês, né? Dependendo do que a gente tá falando. Eu não sei por que a gente cobra de nós mesmas uma perfeição quase que heróica, assim, pra viver tudo. E a gente faz tudo menos se cuidar. E eu não tô falando de academia, e eu não tô falando de maquiagem, eu tô falando de se cuidar de verdade, de descansar, de tomar um banho, de priorizar a sua saúde mental, né? Isso nunca fica na nossa lista. Nossa lista é imensa, isso fica lá por último. E aí, se sobrar um tempinho, eu faço. E ali a gente vai se sobrecarregando, né? E outra coisa também muito forte, assim, que faz a gente querer ficar sobrecarregada também, e aí é algo que você tem que muito conversar com seu parceiro antes, a gente precisa começar a falar sobre essas coisas com eles, que é, o que eu espero de um pai, né? O que é um pai pra eles, porque não é só teu filho, teu filho é a parte fácil, principalmente pra eles, né? Fazer o filho é a parte mais tranquila. Agora, o que é ser pai? Quais vão ser as atividades que vão ser deles? É muito importante incluir eles nessas coisas e cobrar postura. Tipo assim, tá, o que você tá fazendo? Não é só trocar uma fralda ou outra. É estar ali contigo. Você tá amamentando de madrugada? Aí eu dou de mamar, você faz arrotar ou você vai trocar sua fralda. Aqui em casa a gente estabeleceu que o banho é ele que dá. Eu já dei 1 ou 2 vezes na nenê, mas o banho é ele que dá. Eu preparo tudo, porque eu gosto de fazer. Eu gosto de preparar, é uma coisa que me faz bem, preparar o banho dela. E ele dá o banho. E depois eu coloco a roupinha, o perfuminho e dou de mamar. Então a gente tem as atribuições que são dele e as atribuições que são minhas, e isso não é questionado. Sabe? Não, a gente não coloca tipo, não vou fazer, Não, tem que ter. É muito complicado quando a gente fala sobre isso, porque, infelizmente, a gente também tem que lembrar das mães solo, né? As mães que, infelizmente, os homens não tiveram culhão pra fazer o que tinha que ser feito. E ou abandonam, ou terminam, vão pra outro casamento, esquece que teve filho. Nossa, isso eu acho sem sentido nenhum. E a gente sobra pra gente, sempre sobra pra mulher, né? Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo, tem que dar conta, tem que trabalhar e ainda lidar com o julgamento, né? Porque também, pra sociedade, nunca tá bom. Se a mulher não trabalha e cuida dos filhos em casa, é encostada, o marido que tem que bancar, nossa. Se ela trabalha
e deixa os filhos na creche, negligente. Como que ela tem coragem de deixar nesse frio, não sei o quê. Se deixa com alguém da família, nossa, fez filho para os outros criar. Nunca tá bom. E quando a gente entender que... E meio que aceitar também, tipo, que a gente não vai ser a mãe perfeita, a mãe super poderosa, a mãe que todo mundo acha maravilhosa. A gente entender e, tipo, meio que abrir mão de não ligar pra isso, essa aprovação dos outros, né, e de elogios. A gente surta. A gente surta. Sempre vai ter alguém pra te criticar. Na minha maternidade hoje, eu moro longe da minha mãe, então ela não vê ali meu dia a dia, então não tem como ela me criticar por isso. Mas eu acho que ela nem faria. E tem a minha sogra, minha cunhada e tal, que estão mais por perto. E tranquilo também. Mas... com certeza, muitas coisas que eu faço, ou a forma com que eu conduzo, elas não fariam aquilo, ou fariam diferente, né? A gente teve até um papo sobre isso que eu vou falar em outro vídeo, que foi sobre o suposto batismo, que ela vai... Enfim, a gente vai falar disso outra hora. Então, assim, é lógico que ninguém nunca vai concordar 100% com a forma com que você vai conduzir a sua maternidade. Só que aí, você se cobrar em relação a isso... é mais um item pra te sobrecarregar. A sobrecarga materna vem muito nesse sentido, de você estar cheia de coisas pra fazer, não conseguir abrir mão e delegar pra ninguém, que tem mais essa, e ainda querer a aprovação dos outros, porque você tá se dando que nem uma doida, né? Você tá se entregando à maternidade de uma forma tão intensa que você quer um elogio. E você não vai receber. Talvez até receba, mas não vai ser genuíno e não vai ser unânime, sabe? É bom a gente lembrar disso. Outro ponto que eu queria falar sobre a sobrecarga materna é algo que aí é uma crítica que eu faço para as mães, tá? Não é uma crítica impositiva, na verdade é uma reflexão. Quando a gente se torna mãe, a gente tem uma visão do que é ser mãe, e a gente acaba puxando tanta responsabilidade pra gente sobre os cuidados do bebê, especificamente sobre o bebê, não vou nem falar sobre as outras áreas da vida, que a gente esquece de deixar o pai ser pai, a avó ser vó, o tio ser tio, né, a madrinha ser madrinha. Mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço porque deixar o pai ser pai? A gente tem... cada um tem um jeito de cuidar, né? Cada um tem um jeito de fazer as coisas. E, infelizmente, nós, mães, temos muita dificuldade em aceitar e deixar com que os pais façam da maneira deles, sabe? E eu não tô falando de uma situação negligente em que o cara falou ou fez ou em alguma coisa que realmente feriu o bebê, ou que colocou o bebê em risco. Não tô falando desses casos, que a gente tem que interferir mesmo. Mas é assim, usou mais lenço umedecido do que eu usaria. Sabe? Colocou uma roupa que eu não colocaria. Sabe? Uma coisa que não vai mudar, a não ser que tenha, né? Tá calor e colocou uma roupa de inverno, sabe? Mas até isso é importante eles testarem, sabe? Mas, enfim... E quando a gente não deixa eles fazerem do jeito deles, ou fica interferindo, ou fica em cima, vigiando, que nem uma professora tentando dizer onde tá errado, onde tá certo, e ficar ali julgando do jeito que ele faz, a gente vai perdendo a oportunidade de deixar eles serem pais, e eles vão se ensacando, né? Vai ficando chato. Imagina, tudo que você fizer, ter alguém ali, olhando e supervisionando. E aí você se coloca num lugar, quando você quer fazer essa supervisão, num lugar de superior. Tipo, daqui só você sabe fazer, ou você sabe mais, ou ele não sabe nada, só você que sabe. E aí ele se inferioriza e se infantiliza, porque só você que sabe fazer. Ele tá no máximo ali como um coadjuvante. Você não pode fazer isso. Até porque, principalmente se for um bebê de primeira viagem, os dois estão aprendendo juntos. Sabe? Se ele não sabe, ele vai ter que aprender. E ele tem que aprender fazendo. Do mesmo jeito que você vai aprender fazendo. Eu nunca tinha trocado uma fralda na vida. Nem o Roger. Quer dizer,
Eu já tinha trocado, mas há muitos anos atrás. Quando meu primeiro era criança, ele hoje tem 16 anos. Então eu não me lembrava como é que era, mas eu sabia que o máximo que ia acontecer era vazar. Não ia acontecer alguma coisa ruim com a minha filha. Então deixei ele fazer. Tanto que nos primeiros dias foi ele que fazia isso ali no hospital, porque eu tava bem debilitada ali no primeiro, segundo dia. E ele até fez melhor que eu, inclusive. E eu fui deixando ele fazer as coisas. Claro, tinha coisas que ele nem imaginava que precisava fazer. Outras coisas que eu sugeri que fizesse diferente, como foi a questão da limpeza do umbigo. As enfermeiras ensinaram de um jeito lá pra ele, não me ensinaram. Só que eu vi que tava alguma coisa errada. Que não tava limpando direito, sabe? Aí eu resolvi dar uma olhada e ver no YouTube alguma coisa. Aí veio um outro jeito e falei, olha, vamos tentar desse jeito, acho que vai funcionar melhor. Porque muitas vezes é isso, sabe? Muita coisa você vai aprender na prática. Testando e vendo o que dá certo e o que não dá com o seu filho. Né? Falaram tanto de uma marca X lá, que a embalagem é azul, nossa, que é horrível. Pra gente tem sido a melhor marca, então tudo vai depender da sua experiência. Só que aí, se você não deixa a pessoa ter experiência, como é que ela vai aprender? Como é que ela vai fazer? E aí, se ela não sabe, só você que sabe, é mais uma coisa que vai ser uma cobrança em cima de você. Só que aí eu preciso lembrar, pra todas vocês, e pra mim também, que primeiro, a gente não é Superman. Segundo, a gente não é eterna. Pode acontecer alguma coisa com a gente. Sabe, vocês precisam não se sentirem... vocês precisam saberem que vocês precisam ser substituídos para os filhos de vocês, sabe? Um dia pode acontecer alguma coisa com você precisar ficar fora alguns dias no hospital, ou mesmo numa viagem super importante, ou numa, né, acontecer alguma coisa contigo. E aí, se você não deixa as pessoas fazerem a parte delas, você não vai ficar tranquila. Você não vai estar lá no hospital bem de boa, se recuperando de um acidente, sei lá, ou de alguma coisa que você sofreu. Porque você vai estar pensando, ninguém vai cuidar quanto eu cuido. Porque você também não abriu esse espaço, não deixou esse espaço acontecer. E aí te sobrecarrega. Porque daí não pode nem ficar doente, sabe? Enfim, esse assunto realmente eu achei que ia ser mais rápido até. Mas, sobrecarga materna, ela envolve muitas camadas. E hoje eu abri reflexão para algumas. Espero que você que tenha assistido aí tenha gostado, se identificado. Me conta aqui nos comentários como é que tá sendo a sua experiência como mãe. Se você já sentiu essa questão da sobrecarga, como é que foi. Que eu vou adorar saber. E vai ser bem importante pra mim ter a opinião de vocês aqui, pra eu entender também se faz sentido, se eu viajei muito. Mas eu tô falando muito a respeito da experiência que eu tive, então de qualquer forma ela é válida. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. E um beijo e até!